Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a Palavra, onde nós estamos aprendendo a respeito do Evangelho que transforma o dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre expiação. O que é expiação? Com o final da Guerra Fria, que dominou boa parte do mundo na década de 60, 70 e 80, houve uma grande crise econômica na Rússia. E devido aos seus gastos elevados, sua má gestão pública, com o orçamento que eles possuíam, houve uma crise financeira ali naquela nação. E então os políticos precisavam colocar a culpa em alguém. Alguém precisava ser responsabilizado por isso. E a história nos conta que o povo judeu, mais uma vez, foi o bode expiatório. Sobre eles caiu a responsabilidade da crise econômica da Rússia. Mesmo eles não sendo diretamente ligados com essa crise, mas sobre eles caiu essa responsabilidade e este problema. É comum nós encontrarmos essa expressão de bode expiatório quando alguém leva a culpa de algo que não fez. Mas da onde surgiu essa expressão bode expiatório? No Antigo Testamento havia um ritual para o perdão de pecados do povo. Deus estabeleceu ali uma cerimônia que era feita pelo sumo sacerdote, onde ele tinha 2 bodes. Um bode era morto e o seu sangue era aspergido por todo o altar, significando ali que o sangue de um inocente estaria purificando o pecado do povo de Israel. E o outro bode, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, as 2 mãos, confessava o pecado do povo nele, e então ele era levado ao deserto, simbolizando que o pecado do povo foi embora para longe. Isso nós encontramos lá em Levíticos, capítulo de número 16, versículo de 20 a 22. Levítico 16, de 20 a 22. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Ele os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, o bode levará sobre si todas as iniquidades dele, para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, a ilustração do bode expiatório, ela nos remete ali ao sacrifício de Jesus Cristo por nós. Jesus Cristo tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, mesmo ele não cometendo pecado. Sobre ele foi depositado todo o pecado. Então ele se tornou ali a nossa expiação. Jesus Cristo se tornou, podendo assim dizer, simbolicamente este bode expiatório, levando o pecado para longe, para bem longe, simbolizando que agora aqueles que estão nele, que estão em Cristo, estão livres da condenação do pecado. No Salmo de número 103, versículo de número 12, ele diz assim: quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, quão distante está o Oriente do Ocidente, essa simbologia dessa distância, assim está o nosso pecado, as nossas transgressões.
estão longe de nós por causa de Cristo. Então, sobre todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador, né, se arrependeram de seus pecados, converteram-se o seu coração, hoje eles estão livres de toda culpa, né, que o pecado pode cair sobre o ser humano. E as Escrituras nos ensinam a respeito disso. E o Senhor perdoou os nossos pecados. Isaías, capítulo 43, versículo de número 25, ele diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Os pecados que você cometeu, não me lembro. Então o Senhor, ele não se lembra mais do nosso pecado. Mas e o sentimento de culpa? Quando nós pecamos, esse sentimento nos leva, né, a prostrar-se diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, ou nos leva a questionar, a pensar que o nosso pecado é tão grande que Deus não possa perdoar, né, que devemos carregar esta culpa do pecado novamente, sendo que a própria palavra diz que o Senhor já não se lembra mais do nosso pecado. E o fato dele não lembrar mais do nosso pecado tem que trazer sobre a nossa vida a paz e a certeza de que ele levou sobre si, uma vez por todas, todo o nosso pecado. Não há mais registro algum. E como nós podemos ilustrar isso? Quando você tem o seu nome negativado, né, no órgão de crédito do consumidor, no Serasa. Quando o seu nome vai para o Serasa e mesmo que você quite a sua dívida, mesmo que você limpe o seu nome, lá nos registros, né, lá no arquivo, vai estar marcado o seu nome, né, e ao lado vai estar assim, já esteve, ou seja, já passou por ali. Em algum momento na sua vida, não importa se passou 10, 15, 20 anos, em algum momento, seu nome foi parar nessa instituição. E por mais que hoje você já não tenha mais essa dívida, você já pagou, você já limpou o seu nome, mas lá no registro vai estar constando, né, que você esteve ali. Não é assim com o nosso Deus. Se nós formos lá nos arquivos celestiais e registrarmos, né, e procurarmos pelo nosso nome, não haverá registro algum mais. Toda a nossa dívida foi paga, uma vez por todas. Não vai estar lá que um dia nós passamos por ali e devemos um dia para Deus. Não. Ele perdoou de uma vez por todas todo o nosso pecado. Se os nossos pecados estivessem escritos em uma lousa, Jesus Cristo foi até essa lousa, apagou todos os nossos pecados que estavam escritos ali. E não somente isso, ele tirou a lousa da parede e a lançou para bem longe de nós. Ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 34, ele diz assim: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o Senhor, ele não esquece simplesmente o nosso pecado, mas ele não lembra mais do nosso pecado, né? Em Isaías, capítulo número 38, versículo de número 17, diz assim: Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura, tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Esse versículo é a fala do rei Ezequias, dizendo que Deus o perdoou, né? Deus perdoou os seus pecados e lançou para trás dele, do próprio Senhor. Por isso, ele não pode mais lembrar, porque não está mais diante
da sua vista, passou, está para trás. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode não lembrar do nosso pecado. Nós, por mais que nos esforcemos, sempre a nossa mente irá automaticamente lembrar de algo, né? A psicologia fala sobre esse fenômeno como gatilhos emocionais, né? Quando você sente o cheiro de algo, né, que traz uma lembrança, né? Quando você vai a um lugar que traz uma lembrança, um filme, uma música, um livro, enfim, tudo que nós temos contato está ligado, né, em nós, nos lembra algo, nos vai lembrar algo, mas a palavra de Deus diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não é simplesmente esquecer, mas é não lembrar. E por Ele ser Deus, Ele é capaz de fazer isso por causa do seu amor para conosco. O livro de Salmos, capítulo de número 130, versículo de 3 a 4, diz assim: Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Ora, se Deus não perdoasse o nosso pecado, se Deus constantemente ficasse lembrando do nosso pecado, quem poderia escapar? Quem poderia estar em sua presença? Quem poderia viver uma nova vida? Quem poderia ter paz se o Senhor não lembrasse mais dos nossos pecados? O Senhor, Ele pagou uma vez por todas. Por isso, Jesus Cristo, quando estava lá na cruz do Calvário, Ele orou ao Pai dizendo: está consumado, ou seja, está terminado. Não é necessário mais sacrifícios, não é necessário mais rituais. O Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas e limpou o nosso nome e nos deu uma nova vida, nos deu um novo ser. Ainda há mais um versículo a qual nós devemos lembrar na palavra de Deus, que está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo de número 19. Diz assim: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Com certeza você já ouviu um pregador, alguém dizer isso, né? Que Deus lançou os nossos pecados no fundo do mar e colocou ali uma placa dizendo: proibido pescar. Quem se lembra dos nossos pecados somos nós mesmos. Quem muitas vezes, né, se pune pelos nossos pecados somos nós mesmos. O Senhor jamais irá nos acusar pelos nossos pecados. Pelo contrário, o Senhor já nos perdoou. Então, quando nós pecamos, o que devemos fazer como cristãos, como novas criaturas em Cristo, é pedir perdão pelo nosso pecado, confessar o nosso pecado. Não há mais por que temer, não há mais por que esconder o pecado, mas confessar ao Senhor, crentes, né, esperançosos, que Ele já nos perdoou, Ele já nos deu o seu perdão. Não há mais culpa, não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas verdades que a palavra de Deus diz, esses versículos que nós lemos a respeito da expiação de Jesus, como que nós entendemos isso e como nós praticamos isso na nossa vida diária? Como deixamos o Evangelho transformar o nosso dia a dia? Será que vivemos ainda sob condenação? Será que ainda nos culpamos, nos torturamos? Será que ainda pensamos que Deus está furioso com nós por causa das nossas falhas e dos nossos pecados? De maneira alguma. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Que essa seja a verdade nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá.
Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa